Graça e paz, irmão. Vou compartilhar hoje um trecho da palavra do Senhor com vocês e oro para que essa palavra te abençoe assim como me abençoou. Vamos orar? Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade e sei que o Senhor é a pessoa mais interessada em fazer com que a humanidade te escute e cumpra o desejo do seu coração, Pai. O Senhor é mais interessado em que a gente te honre e cresça, Pai, em Ti para podermos desfrutar da vida eterna. Por isso eu te peço que nos ensine em mais essa palavra, em mais essa reflexão, Pai. Nos ajude a não só ouvir, mas pôr em prática tudo o que vai ser falado, Pai. E eu te oro para que me dê sabedoria, me dê graça e usa-me como porta-voz da Tua palavra. No nome de Jesus eu te oro e já te agradeço. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19. E essa é uma palavra bem prática. Uma palavra que você consegue já sair praticando hoje, logo depois de terminar de assistir esse vídeo. E faça isso. A palavra de Deus diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Uau! Um texto impactante. O meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades. O meu Deus e o seu Deus vai suprir todas as suas necessidades. Agora, o que a gente não pode é entender esse texto de forma errada, sem analisar todo um contexto. Desde o princípio, desde a criação, Deus deixa bem claro para o homem que ele deve trabalhar. Logo depois da queda do homem, a Bíblia diz, do suor do seu rosto, quando está falando do homem, comerás o teu pão. Ou seja, existe algo que você deve fazer, e a Bíblia é clara a respeito disso. Paulo vai dizer, se eu não me engano, aos Tessalonicenses, aquele que não trabalha, não coma. Então, você tem que trabalhar, você tem que produzir algo para você se alimentar. Mas, em contrapartida, Deus também quer participar desse teu sustento, Deus quer participar da sua vida com bênçãos, suprindo as suas necessidades. Agora, uma coisa não anula a outra. A gente não pode nem caminhar num extremo de que tudo que a gente vai ter vai ser com a nossa própria força e também não pode chegar ao extremo de achar que Deus vai fazer tudo sem a gente fazer simplesmente nada. Existe um meio termo no qual a gente deve andar, em que a gente faz a nossa parte e também permite que Deus faça a parte dele. E aí, o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Então, isso não anula o fato de que eu tenha que correr atrás, de que eu tenha que trabalhar, de que eu tenha que me esforçar, de que eu tenha que ser responsável pelos meus compromissos. Mas sem deixar de lado a segunda parte. E para entender melhor essa afirmação que Paulo está fazendo, vamos voltar lá no versículo 10. Paulo, lá no versículo 10, vai dizer assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ser humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito.
Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, Paulo declara: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, Paulo está falando para aquele povo algo muito simples, algo que a gente aprende lá no maternal, quando a gente está na creche: plantar e colher. Quantos de nós não plantamos o feijãozinho no algodão e vimos o desenvolvimento daquela sementinha, daqui a pouco vira um raminho e mais para frente ela vai dar uma fava cheio de feijão dentro. É isso que Paulo está falando: aquilo que você plantar, você vai colher. Então Paulo está falando para um povo que esteve ao lado dele, esteve associado a ele, suprindo as necessidades dele, na pregação do Evangelho, nas viagens que ele fazia. Era um povo que ajudava Paulo financeiramente, que contribuía, que colaborava para as viagens missionárias dele. Um povo que não deixou Paulo na mão, que esteve junto dele. E o ensinamento que Paulo tirou disso foi exatamente que aquilo que eles plantaram, eles iriam colher. Por eles terem ajudado Paulo financeiramente, ajudado Paulo com orações, terem suprido as necessidades de Paulo, o Deus de Paulo iria suprir agora as necessidades dele. Lá no dilúvio, depois que Noé estaciona a arca, Deus fala com Noé que enquanto existia a terra, existiria frio, existiria calor, existiria verão, inverno, dia, noite, sementeira e ceifa. Ou seja, ainda está valendo: tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. E vamos fazer um bom plantio, porque todos nós gostamos de boas colheitas, não é verdade? Se a gente lembrar também da história da Sunamita com Eliseu, que está lá em 2 Reis, no capítulo 4, e o desfecho dela também acontece no capítulo 8, aquela mulher era uma mulher rica, com posses, e toda vez que via o homem de Deus, o profeta Eliseu, passar, ela chamava o profeta e dava um lanche para ele, tentava de alguma forma agradá-lo, suprindo as suas necessidades, até um dia que ela chegou para o seu marido e falou: vamos construir um quarto aqui para ele. E construíram um quarto, botaram uma cama, e toda vez que o profeta passava naquela região, ela chamava o profeta, não só alimentava, como dava para ele o aposento, para ele descansar, para ele repousar. E você conhece a história. Eliseu quer contribuir, quer corresponder também com a Sunamita, e descobre que ela não tinha um filho, que seu marido já era velho. E Eliseu fala com ela que ela vai ter um filho a um ano depois daquele acontecido. Mas o mais interessante é que lá no capítulo 8 de 2 Reis, Eliseu, numa outra ocasião, chega para aquela Sunamita e fala: sai dessa terra, porque virão 7 anos de fome. E tinha tanta gente naquele lugar, mas Eliseu falou única e exclusivamente, pelo menos é isso que a Bíblia retrata para a gente. Ele falou para a Sunamita, falou: sai dessa terra porque vai vir um período de fome, de escassez. E a Sunamita, sem titubear, obedece o profeta, sai daquela região, sai daquela terra, não sofre as consequências da fome, e depois de 7 anos ela volta e consegue a restituição de todas as suas terras, e não passou pela fome que aquele povo passou. O que é isso, meu irmão? Aquela Sunamita lá atrás plantou provisão na vida de Eliseu. Lá atrás ela fez com que Eliseu tivesse um repouso tranquilo, seguro, com comida, com conforto. E da mesma forma Eliseu agiu com ela. Na verdade, da mesma forma Deus agiu com ela através da vida de Eliseu. Deus não deixou aquela mulher passar por uma situação difícil, porque um dia ela honrou a vida de Eliseu, porque um dia ela deu a Eliseu condição de condições mínimas de alimentação e de conforto, que era algo necessário para aquela época. E da mesma forma, ela foi suprida
nos 7 anos de fome e de seca. Sabe, irmãos, eu quero compartilhar essa palavra com vocês e quero que você ponha em prática, porque tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Lá em Lucas, deixa eu abrir, Lucas no capítulo 6, no versículo 38, vamos ver o que Jesus vai dizer. Versículo 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Sabe o que Jesus está falando? Tudo aquilo que você fizer com os outros, assim acontecerá com você. E não só na mesma proporção, mas em proporções maiores, seja para o bem, seja para o mal. No versículo anterior, Jesus vai dizer: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. E aí ele diz: dai e ser-vos-á dado. Ou seja, tudo aquilo que eu fizer com o meu próximo acontecerá também comigo de uma forma maior, de uma forma multiplicada. Ou seja, faça um bom plantio para que você tenha uma boa colheita. Sabe, Deus coloca na nossa vida circunstâncias, pessoas, coisas para a gente fazer um bom uso. Quantas pessoas, por exemplo, já passaram por você com alguma necessidade? Você supriu essa pessoa quando você pôde? Você esteve junto dela? E eu não estou aqui para te apontar se você não correspondeu. E nem para te exaltar se você já correspondeu. Se você correspondeu, beleza, continue assim. Agora sabendo que você terá uma recompensa por causa disso. Agora, se você não fazia, passe a fazer, eu te faço esse desafio e você vai ver como as coisas vão melhorar para você. Não faça pensando em nada em troca. Faça porque é o mandamento do Senhor. A gente ouviu há uns dias atrás a palavra do irmão André Dantas. Quem é o nosso próximo? O que a gente tem feito com o nosso próximo? Como a gente tem reagido às circunstâncias com as circunstâncias que o nosso próximo chega até a gente? Sabe, irmão, pensa nisso. Aquilo que a gente fizer com o nosso próximo, assim acontecerá com a gente. Supra essa pessoa que chega até você com essa necessidade. Sabe por quê? Porque o meu Deus também há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Pense nisso, reflita nessa palavra e ponha ela em prática. E eu te faço o desafio de pôr à prova a Deus e perceber como as coisas vão melhorar na sua vida. Deus te abençoe, te dê graça, te dê sabedoria. Fique com Deus.